A idade, sempre ela, tende a diminuir a atividade da gordura marrom, pela diminuição dos hormônios sexuais, principalmente a testosterona nos homens e o estrogênio nas mulheres. Na verdade, a menor atividade do tecido gorduroso marrom se dá mais pela manutenção dos níveis dos hormônios corticosteroides, porque esses não caem, ou caem menos com a idade, sem o contrabalanço dos hormônios sexuais em queda. O hormônio da tireoide também diminui com a idade e deve dar um tanto de contribuição. A gordura marrom, rica nas organelas mitocôndrias, organelas responsáveis pela geração de energia a partir dos alimentos e das reservas corpóreas, é uma pequena fração do total de gordura do corpo e está espalhada em áreas específicas, tendo como função básica a de produzir calor, utilizando-se principalmente das nossas reservas energéticas nas moléculas de gordura, os triglicerídeos. É a maneira que o metabolismo dos animais hibernantes, como ursos e esquilos, utiliza para voltar a se aquecer em curtos períodos de despertar durante o longo inverno em estado de hibernação. Humanos não hibernam, mas tiveram que se manter aquecidos em áreas frias do planeta por longos períodos, sem a energia dos raros alimentos, na maior parte da história. Por isso, criaram a mesma defesa, sobretudo nos organismos mais indefesos ao frio, os recém-nascidos. Na idade adulta, a estimativa é de que, a cada ano, cerca de 3% de tecido adiposo marrom se perca. O índice de massa corpórea também mostra uma relação inversa, com cerca de 8% a menos de gordura marrom para cada ponto a mais no IMC, criando o círculo vicioso de mais gordura depositada na forma de gordura branca, a mais comum, e menos da gordura gastadora de energia. Curiosamente, mulheres têm maior quantidade e maior atividade da gordura marrom, apesar de serem mais friorentas do que os homens, até chegarem ao climatério, por volta dos 40 anos. Não são friorentas, então, pela presença da própria gordura, mas pela regulação hormonal da sua função, ou mesmo pelas diferenças do suporte sanguíneo a essas gorduras, além de possíveis outros fatores ainda não desvendados. Outro fato curioso recentemente mostrado é que, dependendo da época do ano em que você foi gerado, clima de inverno ou verão, mais ou menos frio, sua quantidade de gordura marrom deve ser diferente. Uma provável resposta adaptativa programada na concepção. Se isso se confirma, é um valioso ensinamento para as vovós que enchem seus netos de agasalhos. Provavelmente estão gerando neles um futuro metabólico menos saudável. Ou ainda, quer ter um filho com um metabolismo mais saudável? Programe para fazê-lo no inverno. Mais uma vez, a tal da epigenética, a influência externa na modulação da genética em ação. A mesma indução do aumento da termogênese, ou da função aumentada da gordura marrom, foi verificada em um paciente falecido por hipotermia prolongada. Seu corpo inteiro mostrou um aumento massivo da gordura marrom, o que se chama de browning do tecido adiposo, que ocorreu após algumas horas ou poucos dias exposto a um frio muito intenso. De novo, indicando o efeito do frio ambiental na queima espontânea de gordura e na sua modificação, possivelmente justificando a prática dos países nórdicos e asiáticos de se exporem propositalmente ao frio, buscando obter uma melhor saúde. Mas isso é algo ainda discutível do ponto de vista da comprovação científica, da mesma maneira que a recomendação anterior. A maior quantidade de tecido adiposo marrom provavelmente tem também uma razoável influência no metabolismo da glicose, já que privilegia o gasto calórico e alivia a carga da insulina. Por esse motivo, tem sido muito estudado ultimamente, buscando uma cura pela via lipídica da diabetes. Agentes farmacológicos testados até agora que tenham o mesmo efeito ou são perigosos demais, a grande maioria. Mexer com a produção de energia no organismo é algo extremamente delicado, ou falharam em induzir um benefício em prazos mais longos. As notícias, no entanto, não são somente boas,
em relação à maior presença da gordura marrom. Há indícios de que contribua para a arteriosclerose, pela possível excessiva mobilização de ácidos graxos, para a perda de massa magra nos pacientes caquéticos e até mesmo na progressão de alguns tipos de câncer. É mais um fator do bem que talvez deva ser usado apenas com moderação. Mais uma vez, obrigado.